Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. O livro de hoje é Mundo em Caos, do Patrick Ness. Patrick Ness, para quem não sabe, é um autor americano, mas eu acho que ele mora há muitos anos nos Estados Unidos, na Inglaterra. E ele escreveu um dos livros mais incríveis que eu li nos últimos 5 anos, chamado A Monster Call, ou O Chamado do Monstro. E hoje em dia, no Brasil, ele mudou o título do livro por causa do filme, e agora se chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Mas eu continuo chamando de O Chamado do Monstro, que é como chegou no Brasil antes do filme e como eu conheci esse livro. Esse livro é fantástico, é incrível. É um livro que eu li num momento muito louco da minha vida. Minha sogra estava com câncer na época. E é um livro que conta a história de um menino, de um menininho, que a mãe está falecendo de câncer e ele está passando um tempo na casa da avó, porque não tem quem cuide dele, já que o pai é super... Acho que o pai mora em outro país até, tem outra família. E aí ele tá morando na casa da avó, que é uma mulher muito diferente do que a mãe dele é. E toda noite ele é visitado por um monstro que conta uma história para ele. Esse livro é fantástico, esse filme é fantástico também. Recomendo os dois. E por causa disso, quando eu soube que um outro livro do Patrick Ness estaria sendo sendo adaptado para a televisão, para o cinema no caso, chamado Mundo em Caos, ou Chaos Wakens, Chaos Wakens, Chaos Waking, quando eu soube que esse Chaos Waking estava sendo adaptado para TV, para o cinema, com a Daisy Ridley do Star Wars e com o Tom Holland, o Spider-Man, eu falei assim, vou comprar então para ler. É uma ficção científica, achei a premissa super bacana e vamos lá. Estou arrependida, tá? Ok, qual é a premissa de Mundo em Caos? Mundo em Caos tem a premissa de seres humanos morando numa colônia fora do planeta Terra. Nessa colônia, quando eles chegaram, eles estabeleceram lá suas cidades. Porém, todos os homens começaram a ter uma coisa chamada ruído. O que é o ruído? Os pensamentos dos homens começaram a poder ser ouvidos e vistos pelas outras pessoas. Só dos homens. As mulheres continuavam tendo seus pensamentos silenciosos. Isso aconteceu devido a um germe que uma raça alienígena que morava nesse planeta soltou. E esse germe matou todas as mulheres com o tempo também. O livro então vai contar a história do Todd, que é esse menino de 12 anos, vai fazer 13 anos. E nessa colônia, onde já não existe mais mulheres, só tem homens, a criança que faz 13 anos já é considerado um adulto. E é sobre o Todd e o cachorrinho dele, o Manchi. E o cachorrinho dele também você consegue ouvir os pensamentos, né? Porque esse vírus mostra os pensamentos não só dos homens humanos, mas como também dos animais. E aí eles dois um belo dia estão num pântano que cerca a cidade, quando eles escutam um silêncio que é quase um black hole no meio do pântano. E o que é esse silêncio? Esse silêncio é uma garota chamada Viola, por sinal, o nome da minha gata maravilhosa. É uma garota chamada Viola que caiu no planeta. Ela e a família dela caíram com uma nave no planeta. Eles fazem parte de uma segunda nave de colonização e eles eram batedores que foram mandados para esse planeta para olhar qual é o melhor lugar para estabelecer uma nova colônia e trazer a nave que está lá no espaço e vai chegar em 7 meses. Infelizmente a nave deles cai, o pai e a mãe dela morrem e sobra a Viola sozinha no mundo. Não fica claro no livro quantos anos tem Viola, mas não me parece ter mais do que 14, 15, sendo que Todd deve ter uns... Ele fala 12 para 13, ele fica repetindo muito isso, em tantos dias farei 13 anos, mas nesse planeta o calendário é de 13 meses, então tecnicamente ele vai ter na verdade uns 14 meses, 14 anos e alguma coisa. Estabelecido a sinopse desse livro,
Eu não entendo porque esse livro é uma grande obra do Patrick Ness. É considerado a segunda obra mais famosa dele, depois de A Monster Calls, o Chamado do Monstro, e eu realmente não consigo entender por quê. Primeiro de tudo, quando eu comprei esse livro, eu não sabia que era uma trilogia. Então eu fiquei extremamente decepcionada, porque eu detesto essa coisa de série. Eu não sei porque a impressão que eu tenho é que os últimos 10 anos só se escreve série nesse mundo. Só série de livros. Você não tem um livro que se fecha, que se basta. A impressão que eu tenho é que os últimos 10 anos da literatura moderna, contemporânea, é tudo série de livro. É tudo série. Você tem que comprar 4, 5 livros pra ver o final da história. Ai, desculpa, isso não dá pra mim. Não dá, porque uma coisa é você ter um Senhor dos Anéis, você ter um His Dark Materials, que o mundo, a criação de mundo é tão complexa, é tão gigante, que você precisa ter muitos livros Você precisa ter muitos livros, 2, 3 livros, pra explicar tudo, todo o cenário, todas as transformações pelos quais aqueles personagens, que são muitos, vão passar. Né? Game of Thrones é isso, né? Song of Ice and Fire. Você tem, sei lá, 7 livros, né? Porque a gente sabe que tá faltando o Ventos do Verão e o Sonho de Primavera. Mas você tem, sei lá, quantos personagens tem em Song of Ice and Fire? 300 personagens? Cada um com uma storyline? Sei lá, 20 famílias? Você não tem isso aqui. Você não tem isso aqui. Então, pra que escrever uma trilogia? Ai, desculpa. Tô desgostosa com a vida. Esse livro me deixou desgostosa com a vida pelo simples fato que é um livro muito rápido de se ler. Eu peguei esse livro em 2 dias, eu terminei. Ele tem 430 páginas, pra você ter uma ideia. E o final, ele ainda tem um pequeno conto que conta a história da Viola chegando no planeta com os pais. E como foi a queda da nave dela. Mas é um livro de 430 páginas que eu li em 5 horas, né? Eu peguei 2 horas e meia num dia, aí fiquei uma semana sem ler o livro e peguei a outra metade em mais 2 horas e meia e matei o livro. Então é muito rápido, né? O Patrick Ness, ele escreve muito bem, tá? Eu não gostei do livro, do meio pro final eu achei bem ruim, mas ele escreve muitíssimo bem, não tem como negar isso. O cara é muito bom, a leitura é fluida, é dinâmica, ele não dá muita descrição, mas ao mesmo tempo ele consegue te situar, mesmo com a descrição bem rápida, onde você tá, o que tá acontecendo com os personagens, você não se perde na história. O que eu não gostei foi da condução mesmo, é uma premissa muito boa, com uma condução que eu achei burra. Ok, que é um livro de 2008, foi o primeiro livro escrito na vida dele, né? Eu acho que ele... Não, acho que ele tem uma antes, mas que realmente fez o grande sucesso, foi o primeiro livro da carreira dele. Então eu consigo entender que ele... assim, ele não era o grande escritor que ele vai ser, ele vai apresentar nos últimos lançamentos dele, e especialmente a Monster Call. Mas não justifica essa condução de história. Porque é uma história inteira onde o conflito inteiro da história se baseia em falta de informação. Em ninguém contando pro menino o que tá acontecendo, só mandando ele fugir. Vai, foge! Aí citando uma lei. Ah, porque tem a lei. Que lei? Ninguém para e fala assim, olha, tem uma lei assim, assim, assado. Ninguém fala isso pro menino. E aí o menino fica 400 páginas andando que nem uma besta por tudo quanto é canto, sem nenhum adulto, nenhuma pessoa parar e explicar pra ele o que tá acontecendo. A pobre da Viola, a mesma coisa, ela tá lá porque ela tá lá, né? Já que, tipo, caí aqui, não tem pai nem mãe, tô aqui, vamos viver essa aventura. E ninguém fala nada pra eles e tal. E aí, quando finalmente todo o grande segredo é revelado, você lê e fala assim, ah, é isso? Ah, tá. Sabe, então não pega. E pra piorar, o final é uma bosta. Não tem outra. Eu queria ser... Olha, gente, o meu sonho era ser uma pessoa que pudesse analisar a obra com com um equilíbrio, né? Com uma dicção perfeita, com uma clareza de ideias. Mas, infelizmente, eu não sou essa pessoa. Então, o que você vai ter de mim é isso. Eu achei o final uma bosta. Eu achei a revelação meh. E o começo é muito bom. Do começo até o meio do livro é muito legal.
porque o Patrick Ness, ele escreve muito bem. Mas é isso. Eu nem vou perder meu tempo aqui contando a história. Tem um filme aí que vão lançar, ou se não já foi lançado, com Tom Holland. Acho que o nome do filme em inglês é Chaos Waking e o filme em português é Mundo em Caos. É isso, gente. Eu recomendo você, se você se interessou pela premissa, que mais uma vez é muito legal, mas não te recomendo ler esse livro, porque o desenvolvimento é bem decepcionante. Mas se você se interessou, eu te recomendo assistir o filme, tá? Pega o filme, vai ver. Não recomendo você comprar esse livro. Não vou ler a trilogia, não quero mais nem saber o que acontece com esses personagens. Esse foi meu nível de irritação. E eu acho que esse meu nível de irritação tá alto exatamente porque é um livro muito rápido e gostoso de ler, com personagens bem bacanas, tanto o menino, tanto o Todd, quanto a Viola, quanto o Munch, que é o cachorro. Você se importa com eles, você quer saber o que tá acontecendo com eles, mas eles vão enveredando esse trio pra uns caminhos tão bestas assim, que aí você fala, ah, não. E aí, toda vez antes de gravar o podcast, eu converso com o André sobre o livro, né, meu marido, e eu conto pra ele a história, e eu fico esperando, assim, pra ver qual é a reação dele, né. E ele, primeira coisa que ele falou assim, nossa, mas fraco essa motivação, né. Pois é, gente, fraca. Enfim, enfim, eu não gosto de livro assim, porque eu gravo um episódio curtíssimo só falando mal do livro. Não gosto de fazer isso. Assim, que nem um livro que eu gosto muito, que é um episódio de 10 minutos só eu rasgando seda. Eu prefiro livros que tem altos e baixos, que tem muitas temáticas. Aliás, outra coisa, esse livro não tem temática. Você tem um eterno... o trio eternamente correndo. Enfim, não gostei. Ó, nota dó. É isso que eu dou pra esse livro. Se você gosta de Patrick Ness, por favor, não me odeie. Eu gosto de Patrick Ness também. Patrick Ness, por sinal, escreve um spin-off de Doctor Who, uma das minhas séries favoritas, chamado Class. Continuo achando Monster Calls uma obra-prima, assim, um docinho de livro, uma coisa maravilhosa. Leia Monster Calls. Quer ler Patrick Ness? Pega Monster Calls pra ler. Mais uma vez, Chamado do Monstro ou 7 Minutos Depois da Meia-Noite, aqui no Brasil. Pega esse livro e vale a pena, vale muito a pena ser lido. Compartilhe esse episódio com seus amigos, assista o filme se você quiser. Estamos nos principais agregadores gratuitos, agregadores pagos. Tem episódio novo toda quinta e toda segunda. E temos curiosidades exclusivas do TikTok todas as quartas-feiras. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.